Opa, tudo bem com vocês? Então, ainda hoje temos mais uma notícia interessante. Eu sou o Ramon, aqui é o Construção Imperial, e temos mais uma notícia ainda hoje sobre o Alexandre de Moraes, né? Todo mundo aí tem acompanhado que a comissão da Câmara dos Estados Unidos aprovou o projeto para barrar a entrada do Alexandre de Moraes e de qualquer outro ditador que queira violar os direitos de liberdade dos cidadãos americanos dentro dos Estados Unidos, coisa que o Alexandre de Moraes fez, entre outras coisas. Existem várias outras frentes trabalhando nos Estados Unidos para combater ainda as interferências do Alexandre de Moraes nos Estados Unidos, o que serve de alerta para a gente, para que a gente se mobilize aqui no Brasil para não permitir mais que esse crápula ditador continue no poder. Mas hoje temos uma notícia interessantíssima, principalmente para a gente que é monarquista, porque o Alexandre de Moraes fez uma citação do Império Brasileiro. E isso é muito interessante. Primeiro, a notícia, depois a visão monarquista. A notícia é o que o Moraes reage às ofensas dos Estados Unidos no jurídico brasileiro. Deixamos de ser colônia em 1822. Isso logo depois da crítica que ele recebeu dos Estados Unidos, e crítica não, depois que ele recebeu o resultado da comissão da Câmara dos Estados Unidos, aprovada tanto para o partido de direita como do partido de esquerda dos Estados Unidos, ou seja, a maioria, né, dos parlamentares dos Estados Unidos, seja de qualquer lado político, é contra as atitudes do Alexandre de Moraes. Praticamente as únicas, e até a gente brasileiro, né, a maioria dos brasileiros é contra o Alexandre de Moraes e as atitudes dele que ele tem tomado ultimamente. As únicas pessoas que são a favor são a mídia que tá mamando na teta do governo e o governo hoje brasileiro que hoje está trabalhando como se fosse uma meretriz, né, do próprio Alexandre de Moraes, que não tem sentido nenhum. E colocou até o Itamaraty no meio, né, que é mais vergonhoso ainda, que foi feito o relatório não, o pronunciamento do Itamaraty contra os Estados Unidos também, ao invés de ser contra o nosso ditador, o Xandão. Mas enfim, a questão é que essa citação que o Alexandre fez, né, deixamos de ser colônias em 1822, é muito interessante, já que realmente, né, antes de 1822, a gente era colônia de Portugal, e depois a gente deixou de ser. Teve guerra no Brasil, teve várias batalhas no Brasil. O Dom Pedro I trabalhou bastante para conseguir fazer uma primeira constituição no Brasil, mas o interessante é que, na citação do Alexandre de Moraes, que não cabe a ele, parece que ele está falando exatamente contra ele, toda a citação que ele faz do pronunciamento dele, mas a questão é que tudo que ele diz no pronunciamento, ah, ele aponta os dedos para ele mesmo. Então, por exemplo, se a gente for ver aqui o vídeo que ele fez, deixa eu pegar aqui, tá, aqui a citação dele. Pela soberania do Brasil, pela independência do poder judiciário. Aí é a questão, o judiciário tem independência? Tem, dentro do Brasil. Não significa que o judiciário tem poder de independência em todos os países. Né? Não é o judiciário brasileiro que tem independência para julgar o cidadão de outro país no outro país. Não faz sentido nenhum. E pela cidadania de todos os brasileiros e brasileiras, pois deixamos de ser colônias no dia 7 de setembro de 1822. Sim, a gente era colônia. O que significa? Significa que o nosso comércio era um comércio para Portugal. Os nossos impostos eram arrecadados para Portugal. A gente tinha um vínculo com Portugal. Um, as universidades, né, o Dom João VI, quando veio para cá em 1808, que começou a movimentar, trouxe biblioteca, começou a movimentar faculdades, não sei se chegou a fazer faculdade até 1822, não me recordo de fato, mas trouxe muito avanço para o Brasil aqui. A questão é que hoje, se a gente for comparar o que seria uma colônia, tentar fazer essa comparação de uma colônia brasileira para os Estados Unidos não faz sentido nenhum. A gente não presta serviço para os Estados Unidos, a gente não depende dos Estados Unidos para sobreviver. Claro, tem muito comércio que a gente faz com ele, mas a gente faz comércio com o mundo inteiro. A gente não depende especificamente dos Estados Unidos, mas a gente precisa, como nação, colocar os nossos poderes, cada um no seu lugar. Coisa que o Alexandre de Moraes não quer fazer. Ele quer tomar espaço do poder dele nos outros países também.
o que é totalmente ridículo. Ele não respeita a soberania dos Estados Unidos, não respeita a independência dos Estados Unidos para poder decidir o que é certo e o que é errado, principalmente porque os Estados Unidos agora, de forma independente, está decidindo que ele está errado. Se ele está errado dentro dos Estados Unidos. E está abrindo nossos olhos aqui para o Brasil para que a gente também entenda que ele está errado. Além disso, o mais assustador é que um ministro tem todo esse poder hoje no Brasil, ninguém ousa questionar esse ministro, mas pior do que isso são os aliados. O Barroso e o Gilmar Mendes, que são colegas do Alexandre de Moraes, endossam essas atitudes antidemocráticas que o Alexandre de Moraes tem feito. Né, dizendo as críticas, a tentativa de fazer prevalecer a narrativa dos que apoiaram o golpe fracassado não haverá de prevalecer entre as pessoas verdadeiramente de bens e democratas. Ou seja, democrata é só quando eles estão no poder, quando eles decidem quem fica no poder. O povo não pode decidir quem fica no poder. Né? Então eles não aceitam, eles estão batendo pé, eles estão com medo, eles estão realmente muito assustados com as atitudes que estão sendo criadas, o que é maravilhoso para a gente que é de direita, mas a questão é que a gente tem que gravar bem o nome dessas pessoas, deixar muito bem registrados os apoios que eles estão dando, porque quando for fazer o impeachment do Alexandre de Moraes, vai ter que também fazer do Dino, vai ter que também fazer do Barroso, vai ter que também fazer da Carmen Lúcia, vai ter que também fazer do... Esqueci aquele sapo boi lá, eu esqueci o nome, o Gilmar Mendes. Ah, é o Gilmar Mendes aqui. O Dino, vai ter que fazer do Dino também. Ah, é o Dino, Gilmar Mendes e Barroso, né? O Flávio Dino também tinha feito um apoio para ele, já são 3. E serve de alerta também pra gente, de novo, escancarado na nossa cara, passando as informações, dando tapa no brasileiro de que o nosso STF está corrompido. Se a gente tem, só aqui tem 4 ministros que apoiam a ditadura do Xandão, então naturalmente todo o processo que passar pela mão do Xandão vai ter votação enviesada. Se tem votação enviesada, ela não pode ser válida. E esse é o nosso maior problema. Na visão monarquista dessa situação, como eu tinha comentado antes, se nós vivêssemos em uma monarquia, seria muito fácil resolver isso. Colocava o nome deles para votação no parlamento para decidir se eles iriam ser impeachment ou não. A própria casa imperial poderia propor isso de forma ativa. Isso não é um consenso, é o que eu acho, que a casa imperial deveria ser ativa e não só figurativa, como é lá na Inglaterra. Ela deveria ser ativa em propor impeachment dos ministros e de parlamentares e do primeiro-ministro se for necessário. Propõe um impeachment para o parlamento decidir se eles estão sendo corretos ou não. Caso não haja consenso em votações e o parlamento não chegue num consenso, porque às vezes o Alexandre de Moraes pode pegar e falar: vocês, os deputados, têm bastante processo aqui no Supremo, então se vocês votarem contra mim, eu vou soltar esses processos a público. O que poderia ser feito? Poderia ser dissolvido o parlamento e refeito um outro parlamento logo em seguida, o que é totalmente normal fazer isso na Inglaterra, por exemplo. Quando foi feita a aprovação do Brexit, né, que era a saída da Inglaterra da União Europeia, se eu não me engano, foram várias vezes que foi dissolvido o parlamento inglês. Várias e várias vezes. Eu não me lembro se foi 3, 4, 5 vezes, eu acho que dá até para pesquisar depois. Mas várias e várias vezes foi dissolvido, por quê? Porque os parlamentares não tinham consenso sobre aquela situação. Se eles não tinham consenso sobre aquela matéria, dissolve, elege outras pessoas e aplica de novo a votação. Dissolve, vota outras pessoas, essas outras pessoas decidem sobre aquela situação, até que o povo demonstre por meio de seus parlamentares a realmente vontade do que o povo quer para eles. E eu tenho plena certeza, se dissolver o parlamento, fizer outras votações para decidirmos como povo em quem a gente vai votar, sabendo qual é o voto desse político, para saber se o Alexandre de Moraes, se o Dino, se o Moraes, se o Gilmar Mendes seria impeachmentado ou não, tenho plena certeza que daria muito mais do que 80%
parlamento para poder dissolver, para poder impeachment esses ministros. Então, hoje, esses tiranos não agem de acordo com o que o povo quer, coisa que numa monarquia seria muito mais fácil resolver, muito mais rápido de resolver, com muito menos custo e muito menos prejuízo e desgaste moral internacional também. É isso, se você gostou, comenta aqui, compartilha com seus amigos, com quem você acha interessante e deixa aqui seu comentário, fala para mim o que você achou e a gente pode discutir mais nos comentários. Qualquer coisa, se quiser entrar em contato comigo, pode entrar em contato via e-mail que eu estou deixando aqui na descrição do vídeo. Falou, até mais!